cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Exatamente isto. Nós vamos deixar na grade, no final desse vídeo, nós vamos apresentar para vocês a reflexão que nós fizemos anteriormente, na semana passada, na semana retrasada. No final deste vídeo você vai ver. E vou também enviar para algumas pessoas no seu particular, para que vocês que não ouviram, aproveitem e ouçam. É muito boa estas reflexões, queridos. É sobre o início da igreja primitiva, ou seja, do cristianismo. É muito lindo como Deus trabalhou na vida daqueles homens, dos apóstolos. Amém? Então, peço também a vocês que já vai aí dando a sua curtição, seu like, para o fortalecimento e o desenvolvimento do nosso canal. Amém? Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. O título é A Conversão de Saulo. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam aí, queridos? Saulo. Vocês sabem quem é este Saulo? De quem a Bíblia está falando? Aquele que, quando mataram Estevão, ele estava ali consentindo com a morte de Estevão, ainda estava guardando as roupas das pessoas que estavam pedrejando Estevão. Este Saulo também é aquele que estavam assolando as igrejas e entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e encerrava eles no cárcere. Este mesmo Saulo foi quem acabamos de ouvir aqui, que ele estava saindo, para pedir cartas, para poder ele, quando encontrasse alguém, ele pudesse levar preso para Jerusalém. Ele estava ainda com intenção
de massacrar os cristãos mais ainda. Ele estava com a intenção de parar o trabalho dos apóstolos. Ele estava com intenção de fazer a obra acabar, ser banida, ser destruída, através das suas perseguições. E como ele tinha uma certa autoridade ali, ou seja, o envolvimento com as autoridades, pois ele estava usando deste recurso para conseguir cartas e ter liberdade de fazer tais perseguições. Mas antes que ele chegasse a tal ponto, na estrada por onde ele estava percorrendo, montado num cavalo, Deus parou ele, Deus esbarrou ele. Deus não deixou ele prosseguir no seu projeto. Deus não deixou ele continuar com as suas perseguições. Naquela hora que ele estava no caminho para Damasco, que por sinal já estava chegando lá, subitamente ele ouviu uma voz. E esta voz, ela veio por meio de uma luz. Aquela luz que brilhou sobre ele, os raios foram tão fortes que ele não conseguiu mais enxergar a partir daquele momento. Aquela luz que desceu sobre ele, a luz do Senhor Jesus. Ele estava em cima de um cavalo e naquele momento ele caiu. Ele caiu do cavalo. Aquela voz foi forte sobre ele e a luz também. E a voz veio falando com ele. O que foi que a voz disse para ele? A voz perguntou ele: olha só, Saulo, por que me persegues? Vocês entenderam aí? Por que me persegues? Uai, mas Paulo não estava perseguindo, não era Jesus. Ele estava perseguindo, eram os cristãos. Eram as pessoas que estavam pregando a palavra de Deus. Pois bem, quem persegue o povo de Deus, quem persegue a obra de Deus, quem maltrata os filhos de Deus, quem maltrata aqueles que estão envolvidos no trabalho do Senhor, está perseguindo a Deus. Vocês estão entendendo aí o mistério? Paulo estava perseguindo os seres humanos, mas ele nem imaginava que aquela perseguição estivesse atingindo o próprio Deus. Ele achou que estava apenas mexendo com pessoas físicas desta terra, pecadores. Até porque ele não estava consentindo com essa ideia de que os homens estivessem mesmo fazendo a vontade de Deus. O que Paulo estava fazendo, meus queridos? Tentando matar, massacrar, aprisionar os cristãos. O que ele estava fazendo, segundo a sua própria intenção, era a forma de zelar pela sua religião. Ele estava ali zelando pela sua religião, achando que era aquilo que estava agradando a Deus. O que ele estava fazendo, segundo a intenção do seu coração, era de que ele estivesse agradando a Deus, porque ele acreditava que o que aqueles homens estavam fazendo era que não estava agradando a Deus. Olha o tipo de julgamento que o ser humano é capaz de fazer. Ele estava julgando que os homens estavam errados e ele estava certo. Mas ele veio descobrir a verdade quando o próprio Deus falou com ele: Paulo, por que me persegues? Aí foi que ele começou a entender que quem estava errado era ele. Os apóstolos que pregavam a palavra, que falavam de Jesus, que através dele os sinais eram operados, os milagres aconteciam, era quem estava certo. Aqueles que ele apedrejou,
que ele estava indo atrás para prisionar e para massacrar mais ainda, eram os que estavam certos aos olhos de Deus. E nós hoje, queridos, quantas vezes nós temos comportamento semelhante ao de Paulo? As pessoas que estão servindo a Deus, que estão se dedicando à obra, muitas vezes são rotuladas como à toa, como falsos profetas, como pessoas que estão tentando ludibriar a mente dos outros, como pessoas que estão tentando manipular. Muitas vezes nós rotulamos de uma forma totalmente enganosa aqueles que se dedicam à obra de Deus, como Paulo fez. Enquanto essas pessoas podem ser elas que estão certas e nós é que estamos errados. Da mesma sorte, tem muitas pessoas que também pregam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, mas de uma forma errada, de uma forma totalmente avessa do que Deus quer, do que Deus ensina. E muitas vezes elas são honradas por estar agradando a população. Queridos, Deus não quer que nós nos preocupamos em agradar a carne, em conquistar, uma certa quantidade de pessoas para nos elogiar, para aceitar aquilo que nós apresentamos para eles. Deus quer que cada um aceite aquilo que vem dele. Se você conhece alguém que prega a palavra, que prega o amor de Deus e que você vê que o que ele está fazendo está de acordo com a vontade do Senhor e há confirmação da parte do Senhor na vida dele, este está fazendo a coisa certa. Até porque, naquela época, quem era que Deus usava para fazer os milagres? Os apóstolos, os cristãos. E aqueles que eram os representantes das sinagogas, das casas de orações, aqueles que se achavam os sacerdotes, os principais, as autoridades, os sacerdotes, os principais sacerdotes. Que milagre era que eles faziam? Que zelo que eles faziam pelo povo? Eles não faziam nada, eles estavam ali somente como autoridades. E outros que estavam ali dizendo que serviam o Senhor, mas não faziam nada pelo povo. Não era usado pelo Espírito Santo, mas eles tinham uma imagem bem relevada diante do público. E o que Deus quer não é que fulano ou cicrano tenha uma imagem boa, tenha uma boa apresentação de sua própria imagem, mas que tenha a imagem de Deus, que reflete na sua vida a imagem do Senhor Jesus, fazendo aquilo que ele fez, obedecendo aquilo que ele ensinou, sendo inspirado pelo poder do Espírito Santo. E isto tudo era o que estava acontecendo com os apóstolos. E era exatamente este Saulo que estava perseguindo os apóstolos, achando que era ele que estava certo. Mas aí ele foi decepcionado, confrontado com ele mesmo diante da sua decisão, quando ele estava ali a destino de mais perseguição ao povo de Deus, quando ele foi esbarrado por Deus. E quando Deus perguntou: Saulo, por que me persegues tanto? Aí ele foi e perguntou: quem és tu, Senhor? Aí ele foi e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entenderam aí? Paulo estava perseguindo Jesus, cada pessoa que ele estava massacrando. Cada pessoa que ele estava ali judiando, estava querendo lançar na prisão. Aí depois que ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues, aí veio a ordem do Senhor para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Então,
naquele momento, ele se levantou e aí os companheiros que estavam do lado dele ficaram como mudos. Eles ouviram o que a voz estava falando, mas eles não conseguiram também enxergar ninguém. E Paulo, quando ele havia caído, que ele se levantou, ele não conseguiu enxergar mais nada. Ele tentou abrir os olhos, mas ele abriu os olhos, mas ele não viu nada. Por quê? Porque ele caiu e levantou como cego. Ele ficou cego. Aqui, querido, está falando Saulo. Quando eu falo Paulo, é porque se trata da mesma pessoa. Mais adiante você vai ver que o nome dele vai ser mudado para Paulo, porque estamos tratando de uma pessoa que se chamava Saulo e depois o seu nome foi mudado. Então, ele teve que ser guiado por alguém para levar ele para Damasco. E no prazo de 3 dias, ele ficou sem ver, sem enxergar nada. Ele ficou sem comer nada e também sem beber nada durante 3 dias. Na próxima reflexão, nós vamos ver o que foi que aconteceu com esse homem e vamos ver também como foram abertos seus olhos. Amém? Então vamos agora de clamor. Pai, neste momento, Senhor, diante desta palavra tão linda, tão forte, tão maravilhosa que ouvimos, quero te louvar, te glorificar e te exaltar pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade, Senhor. Porque só tu és fiel, só tu és Deus. Senhor, nós vemos aqui o quanto aquele homem perseguia a igreja. E vimos também que aqueles que perseguem a tua igreja está perseguindo a ti. Às vezes não é esta a visão que eles têm, mas na verdade é o que eles estão fazendo. Eu quero neste momento te pedir, Senhor, que tu venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar, Senhor, com os nossos olhos da fé, o teu mover e o teu agir a favor do teu povo, a favor da tua igreja, Senhor. Aqui nesta terra nós fazemos parte, Senhor, é do povão que te serve, é do povão, Senhor, que vai para a tua casa, é do povão que confia em ti, é do povão que conta com os milagres realizados por ti. É do povão que crê na palavra do Senhor Jesus. Nós aqui fazemos parte deste povão, Senhor, que te amamos, que cremos em ti e que esperamos em ti e que contamos com a tua salvação. Nós não fazemos parte, Senhor, daqueles que perseguem os cristãos, daqueles que perseguem a igreja, como fez Paulo. Mesmo assim, nós somos carentes e necessitados do teu Espírito Santo em nossas vidas, para que venha abrir os nossos olhos, para que venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para buscarmos fazer aquilo que te agrada, para andarmos na retidão, para te obedecermos, para fazermos o teu querer, Senhor. Porque existe muitos, Pai, que entristece o teu espírito, que entristece o teu coração, achando que está fazendo a coisa certa. Está errando, pensando que está acertando, como foi Paulo. Então eu clamo a ti, Senhor, por nós e por todos esses, Senhor, que muitas vezes erra pensando que está acertando, que faz aquilo que te entristece pensando que está te agradando, ofendendo, pensando que está defendendo, perseguindo, pensando que está erguendo, pensando que está erguendo a tua igreja, enquanto isso está perseguindo
aqueles que te servem, pensando que está zelando. Foi o que Paulo fez, perseguiu por amor e por zelo a sua própria religião, achando que estava agradando a ti, Senhor. E isto existe muitos por aí, existe muitos Saulos por aí, Senhor. Então eu te peço, venha abrir os olhos de todos, Senhor. Tira, Senhor, o espírito de cegueira da visão do ser humano. Tira também o espírito de dureza do coração. Tira os comichões dos ouvidos, para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a tua voz. Derrama sobre nós do teu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa relação contigo, a nossa união contigo, e que assim possamos andar na obediência e fazer aquilo que te agrada. É o que eu te peço para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, aleluia. Querido, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.